e registrado no cartório que está em Pranaito, mas era de São Jerônimo. Porque aquele cartório que está em Pranaito, ele veio, era de Avanhandava. Ele veio para São Jerônimo, depois, quando acabou o patrimônio, ele foi para Pranaito. A igreja ela era de pau a pique, né? É assim, eu posso começar assim, né? Ela era de pau a pique, ela não tinha nenhum prego, e ela tinha os andames para andar por cima, assim, tudo. Tinha escada para subir, assim, depois subia, andava assim por rodé todinha, né? Depois o altar era tudo de madeira, né? E agora os bancos eram de madeira também, né? Tinha um sino muito bom também, de longe escutava aquele sino bater. Tinha o cofre também. O cofre era pregado, era de pilar de pau, de madeira, sabe? Aí o cofre era pregado no pilar. E não tinha chave também no cofre, não. Era aberto, abria e fechava. No município de Turiúba, encontramos um belíssimo exemplar da arquitetura rural do final do século XIX. O imponente casarão de alvenaria do capitão Vicente Gonçalves dos Santos, fundador do município, construído com baldrames, ainda conserva seus traços originais, assim como o assoalho e parte do mobiliário típico da época. A Fazenda Ponte Nova foi uma grande referência regional para os viajantes e os desbravadores. Encontramos casarões do mesmo estilo nas cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, com mais de 300 anos. A Fazenda Ponte Nova, assim como as demais pesquisadas, são exemplares únicos de um importante período de expansão da fronteira agrícola do Noroeste paulista. Muitas vezes a nossa população não sabe que nós temos isso, eles não conhecem os valores que nós temos mediante essa preservação. Contando a história do município de Planalto, desde a criação do município, vindo do patrimônio de São Jerônimo, antigamente nós tínhamos aqui o maior polo industrial era de tijolos de mico, que era da argila branca, não é? Nós tínhamos aqui, de início, as olarias, que empregava muita gente, que era a olaria da Fazenda São José, do Otávio José Pinto César. Depois nós tínhamos as olarias no centro de Planalto, onde hoje já tem a área urbana construída, que era a olaria da família Paula. Nós tínhamos também dos Moreiras, que era do seu Geraldo Moreira, do seu Ernesto. E depois nós tínhamos a família dos Eusébios, que é conhecida pelo Pinhezinho. E a partir daí nós começamos a transformar o município num polo de material de construção a partir do tijolo de barro. Faziam também muitos potes, faziam tinas, porque não havia naquela época tanques, não se trabalhava cimento, se trabalhava só argila. Então existem uns artefatos muito bonitos que ainda algumas pessoas têm guardado como relíquia hoje. A partir daí, começou também a se expandir na Fazenda Providência. A Fazenda Providência hoje é um polo, o maior polo que nós temos aqui de tijolos pó de mico. Por quê? Apesar de hoje ser mecanizado, mas ainda tem muita mão de obra humana. Porque ali eles ainda têm a lavra para retirada dessa argila, coisa que no nosso município não tem mais. Por quê? Devido à questão ambiental, que hoje é lei,
que você tem que proteger e não causar essa degradação na questão extrativismo. Falando de indústria, nós não podemos esquecer que nós temos a Coplan. Essa pedreira é conhecida aqui em Planalto como uma pedreira, é um extrativismo, não é? De rochas, onde nós mandamos para toda a região a brita maior, a menor, até mesmo pó, para se fazer asfalto, para se fazer construção. Tudo isso é legalizado. A Fazenda São José, quando chegou a notificação de que eles não poderiam mais estar retirando o barro, no linguajar popular, não podia tirar mais o barro pó de mico. Tinha acabado a licença do extrativismo. A partir do momento que ele não pôde mais fazer o extrativismo, ele foi obrigado a deixar que todas as minas alagassem aquela região. Então hoje nós temos um espelho de água ali enorme, enorme. Tudo aquilo ali que ficou em água hoje, existe muitos peixes, mas existe um local muito profundo que não é nem possível pescar ali, existe mesmo para a recuperação da degradação que houve no passado. E ao lado dela ele fez todo o plantio, compensando a degradação no plantio de árvores nativas, que ele tem cedro, ele tem aroeira, ele tem jatubá, ele tem vários tipos de ipê, eles têm vários tipos de angico. Então ele fez uma compensação de degradação ambiental. Nós temos ali em média hoje uns 5 alqueires de espelho d'água. Então 5 alqueires ficaram alagados. Tanto é que ela tem o nome de Fazenda São José, porque existe uma imagem mais que centenária que está debaixo de um grande pé de ficus, não é? E onde todas as pessoas têm o hábito de passar e lá agradecer as graças alcançadas. Então, aquilo ali é um ponto turístico, é um mito que nós temos. Para encerrar, da lá do Caidor, que eles falam Caidor. É daquele grande rio que ainda hoje tem todas as suas pedreiras, uma mata ciliar fechada, preservada e que ainda é um polo turístico, mas que, infelizmente, há muitos moradores, muitos planaltenses que não conhecem aquilo. E são pessoas que hoje têm 75, 76 anos, 80 anos, 50 anos que não conhecem a beleza que o próprio município tem e que oferece. Foi uma época que nós passamos aqui, que foi a época da agricultura, que naquela época eles praticavam crimes ambientais, mas não tinha legislação e também era a única maneira que eles tinham de fazer o plantio. E tudo isso acontecia manualmente. Então, primeiro eles chegavam nas margens dos rios, na terra brejo, que hoje é chamado de APP, né? Área de proteção ambiental, que seria mata ciliar. Então eles colocavam fogo nisso tudo, depois eles vinham arrancando os tocos destas árvores e ali eles plantavam o arroz de Varjão, eles plantavam feijão das águas. Tudo isso eles faziam, mas eles não faziam como é feito hoje, numa dimensão muito grande, para grandes plantadores. Era agricultura familiar de hoje, mas era feito dessa maneira. As fazendas plantavam muito algodão. Então nós tínhamos aqui, a maior lavoura de algodão era aqui na região de Planalto. Nós tínhamos aqui a lavoura de algodão, nós tínhamos a lavoura de arroz, do feijão, do amendoim. Nós tínhamos aqui a lavoura também, que eles plantavam na época muita abóbora e tivemos café. A partir daí começou a chegar os grandes produtores. Nós tínhamos fazendas aqui de gado leiteiro e tínhamos fazenda aqui que tinha engorda de gado. Foi o forte nosso. Nós temos também aqui na região hoje tanques de piscicultura
E depois que tudo isso foi acontecendo, veio aquela crise de que o governo em si não tinha como dar um total apoio à agricultura. Isso foi aquela fase que o país passou, onde muitos começaram a plantar. Nós tivemos aí o problema da mudança climática e eles começaram a perder as lavouras. E nesta época eles começaram a perder as terras para os bancos também. Nesse meio tempo começou a chegar na região as usinas sucroalcooleiras, que vieram arrendando todas essas terras para o plantio da cana. Qual era a vantagem para os donos das terras? Dando ou não, eles não perderiam mais terra e não ficariam com dívidas no banco. Por quê? Porque eles arrendariam as terras, teriam o plantio desta cana e tudo isso reverteria para eles num sossego econômico. E ela veio contribuir muito, porque hoje nós temos aí tamanduá-bandeira, cachorro do mato, nós temos aí siriema, nós temos aí veado campeiro, nós temos jaguatirica, nós temos inúmeras serpentes, e tudo isso eles vieram devido à cana. Uma das vantagens das usinas aqui para nós é a questão do crédito de carbono. Por que crédito de carbono? Porque quando está fazendo corte de uma área, a outra está de pé. Então, nós sempre temos o verde. Então, colabora-se muito para o crédito de carbono. Então, se você olhar o avanço e o retrocesso, nós tivemos muito mais avanços do que retrocessos. E ainda digo mais, hoje a humanidade já está, essa nova geração já está consciente de que é necessário cumprir as leis, não causar os crimes e também de preservar e recuperar o patrimônio da humanidade, que é o nosso solo, que é a nossa água e que é também a sobrevivência das futuras gerações. Planalto tem hoje uma das maiores áreas verdes de toda a região, na questão reserva legal. Somando-se tudo isso, nós temos uma quantidade de arborização verde, de mata nativa, muito grande para o tamanho do nosso município. Eu tenho uma raiz indígena, nós somos remanescentes de indígenas por parte do papai. E tudo isso vem fazendo com que a gente vem estudando, vem buscando. Eu sou amante da natureza, eu gosto, eu preservo, eu auxilio as pessoas em tudo aquilo que elas precisam, oriento. E nós vemos que a evolução foi muito grande de uns 10 anos para cá, na questão respeito com a natureza, principalmente no nosso município. Com todo esse documentário feito, nós conseguimos resgatar do município todos os recursos hídricos, nós conseguimos saber de toda a nossa fauna, de toda a nossa flora e também de recuperar a história do renascimento do nosso município, de quando começou do patrimônio do São Jerônimo até a emancipação e hoje o avanço que está o nosso município de Planalto. Eu vejo que com tudo isso nós só crescemos e aprendemos a valorizar o que o município tem e que com esse documentário, com certeza, todos conhecerão uma história ainda desconhecida por muitos do nosso município. Isso mostra a grande necessidade da educação das pessoas, juntamente com a valorização do patrimônio cultural no trecho delimitado, que abrange os municípios de Planalto, Macaubal, Zacarias e Turiúba. Com este trabalho, mostramos a história de vilarejos, fazendas, capelas e personagens, onde, por meio do registro de sua história, serão de grande importância para nos mantermos vigilantes em se preservar nosso patrimônio cultural paulista, beneficiando toda a população. Até hoje, existem moradores antigos que vivenciaram e trabalharam nesses locais, assim como ainda dominam as técnicas artesanais de produção de cerâmica e tijolo de barro, repassando para as próximas gerações informações sobre o patrimônio cultural representado através das fazendas e olarias que durante décadas utilizaram e ainda utilizam a fauna e a flora como área de atuação no entorno do município, revelando uma importante parte da história da ocupação do interior paulista.